Que a Taça Libertadores da América é uma obsessão para todas as equipes que disputam ela, isso aí você já sabe. Mas e se eu disser para você que existem algumas maldições na história da Libertadores que impediram alguns times de ser campeão? Pois é, e se você não acredita nesse negócio de maldição, a minha função aqui é basicamente provar para você que você tá errado. Então eu separei para vocês 4 maldições históricas na história da Libertadores. A primeira maldição é o seguinte: todos os times que jogaram o jogo de volta da final da Libertadores com o segundo uniforme foi vice-campeão. Essa maldição tem algumas brechas e pode parecer meio complexa, mas calma que eu vou explicar cada uma delas. Basicamente é isso: todos os times que jogaram o jogo de volta da final com seu uniforme branco reserva acabou sendo o vice-campeão. Isso aconteceu em 1975, quando o União Espanhola foi vice-campeão de branco, perdendo a final para o Independiente. Outro time que jogou de branco e foi de vala foi o simpático Sporting Cristal, que perdeu a final de 1997 para o Cruzeiro. O Deportivo Cali também deu esse azar porque perdeu para o Palmeiras a final de 1999. Na decisão de 2001, o Cruz Azul foi para a La Bombonera de branco e acabou sendo derrotado naquela noite. O mesmo aconteceu com o Chivas em 2010, que jogou de branco no Beira-Rio e o título ficou em Porto Alegre mesmo. Já em 2021, o Flamengo foi a vítima porque também jogou de branco contra o Palmeiras. E bom, o Palmeiras é verde, né? Não sei porque o Flá jogou de branco, mas deu ruim. Já no ano seguinte, o Flamengo se beneficiou dessa maldição, porque bateu o Atlético Paranaense em Guayaquil, que estava de branco. Vamos então para algumas casualidades só pra gente entender como que essa maldição é verdadeira sim. O São Paulo foi campeão em 93 e o Vélez em 94, para ficar de exemplo só esses dois times. Ambos jogaram a final com seu uniforme reserva, mas não era branco, e a maldição diz que tem que ser branco. Mas aí então entra o Vasco em 1998 na final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O Vasco jogou tanto a ida quanto a volta com o seu uniforme reserva. E se você não sabe, o primeiro uniforme do Vasco é o preto, com a faixa diagonal branca. E o segundo uniforme do Vasco é o branco com a faixa diagonal preta. Então sim, o Vasco jogou a final da Libertadores com seu uniforme branco reserva. E foi campeão em 98. Aí você vai falar, pô, mas calma aí, você tá se contradizendo? Mas gente, vamos lá. É senso comum que praticamente o Vasco transformou o seu uniforme branco no seu uniforme principal. Tanto que jogou praticamente a campanha inteira com aquele uniforme branco e vem jogando recentemente, né, praticamente desde que eu me conheço por gente, com o uniforme reserva branco. Então, acho que essa maldição acabou encontrando o Vasco pelo caminho e achou que o Vasco estava com seu uniforme titular, porque com o Vasco foi exceção. A segunda maldição da lista consiste no seguinte: todos os times brasileiros que ganharam 3 Libertadores não venceram mais. A maldição do tricampeonato da Libertadores para times brasileiros parece ser muito real, sabe por quê? O primeiro brasileiro a conquistar o tricampeonato foi o São Paulo, que ganhou em 92, 93 e 2005 e chegou na final do ano seguinte, 2006, contra o Inter. Acabou ficando com o vice e até hoje é o único brasileiro tricampeão da Libertadores a disputar uma final depois de conquistar sua terceira taça. Outro tricampeão da Libertadores brasileiro foi o Santos, que ganhou em 2011 e nunca mais sequer chegou na final. O mesmo serve para o Grêmio, que em 2017 ficou com o tri e também não bateu em mais nenhuma final. Tanto os gaúchos quanto os paulistas chegaram no máximo em semifinal de Libertadores. O Grêmio em 2018 e 2019, enquanto o Santos também chegou na semi do ano seguinte ao seu tri, mas ficou no caminho para o Corinthians, lembra? Já Palmeiras e Flamengo são os mais recentes tricampeões da Libertadores aqui no Brasil. No caso do Palmeiras, o tri veio em 2021 em cima do próprio Flamengo e não jogou as 2 finais seguintes até esse momento. O mesmo vale para o Flamengo, que ganhou no ano passado seu terceiro título e ainda não chegou na grande final outra vez. E rapidamente, antes de você seguir nesse vídeo, eu quero fazer um pedido para você, que é basicamente 2 ações que você vai fazer aqui no vídeo. Primeiro, se inscreve aqui no canal clicando nesse botão vermelho aí que tá aí embaixo escrito inscreva-se, bem grandão. Se você fizer isso, logo em seguida deixa um like aqui nesse vídeo, sabe por quê? Essas 2 ações que você vai fazer agora no vídeo, ou já fez, ajuda esse conteúdo a ser espalhado para mais pessoas. Então, se você chegou até aqui e gostou do conteúdo até esse momento, outras pessoas também vão chegar graças a essa sua contribuição. Se você quiser, aí já é bônus, deixa um comentário, manda o link desse canal aqui ou desse vídeo para uns amigos seus aí e vamos espalhar essa mensagem. Pode seguir o vídeo aí, meu querido. É nóis! A terceira maldição é a maldição do Alianza Lima. De 2000 pra cá, nenhum time que caiu no grupo do Alianza Lima foi campeão da Libertadores. Bom, em 1997 o Alianza Lima disputou a Libertadores e caiu no grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro terminou aquela edição como campeão. Mal sabia o cruzeirense que seria o último time na história da Libertadores a disputar uma competição, cair no grupo do Alianza Lima e ser campeão. Depois disso,
Ninguém, tá? Em 2000, Nacional e Atlético Paranaense passaram de grupo depois de dividir grupo com os peruanos e ficaram ambos pelas oitavas. Já em 2002, o Cobreloa rodou nas oitavas e o São Caetano até chegou na final contra o Olímpia e perdeu. Em 2023, de novo, o Cobreloa ficou nas quartas e o Olímpia já tinha ficado pelas oitavas antes. Já em 2004, o São Paulo foi semifinalista e a LDU ficou nas oitavas. Já na Liberta de 2005, as vítimas do Alianza Lima foram Banfield e Tigres do México, que rodaram nas quartas ambos. No ano de 2007, sobrou para o São Paulo e o Necaxa do México. Ficaram ambos pelas oitavas. Em 2010, a única vítima foi o Estudiantes, já que o outro time que passou de fase foi o próprio Alianza. Na de 2012, Vasco e Libertad sentiram a ira do time de Lima e ficaram pelas quartas de final. 2018 foi engraçado, porque Palmeiras e Boca estavam no grupo do Alianza e ambos se enfrentaram na semifinal. O Boca eliminou o Palmeiras, mas perdeu a final. Inter nas quartas e River Plate na final foram os alvos de 2019. Já em 2020, Racing e Nacional também rodaram nas quartas. No ano de 2022, Fortaleza e River Plate tiveram seus sonhos ceifados nas oitavas de final da competição, e nesse ano Galo e Furacão sentiram esse gosto maldito quando os mineiros e os paranaenses ficaram pelas oitavas de final. A quarta e última maldição, não sei nem se é maldição, mas é uma coincidência meio maldição. Vamos lá, não vou me complicar não. Quando duas equipes do mesmo grupo disputam a final da Libertadores, o segundo colocado do grupo é o grande campeão. Deu pra entender mais ou menos? Basicamente é o seguinte, já aconteceu 3 vezes na era moderna da Libertadores. Em 2008, Fluminense e LDU estiveram no grupo 8. No turno, a partida aconteceu em Quito e terminou 0 a 0. Já no retorno, no jogo do Rio, terminou 1 a 0 pro Fluminense. O Flusão terminou como líder do grupo e a LDU como vice-líder. Na grande final, a LDU, por ter campanha inferior, teve que jogar o jogo de ida em casa e venceu, um jogo cheio de gols, 4 a 2, beleza. Já na volta no Maraca, o Fluminense venceu por 3 a 1, resultado que levou para os pênaltis. Nas penalidades, deu os equatorianos, que conquistaram sua primeira Libertadores. No ano seguinte, a mesma coisa. Estudiantes e Cruzeiro chegaram na final depois de caírem no mesmo grupo. Pelo grupo 5, o Cruzeiro venceu logo na primeira rodada o Estudiantes por 3 a 0 em casa. Já na volta, no segundo turno, deu Estudiantes 4 a 0 em La Plata. Cruzeiro líder do grupo e Estudiantes segundo. Aí, na grande final, deu empate em 0 a 0 na ida, no jogo que aconteceu na Argentina. Já na volta, 2 a 1 para o Estudiantes em pleno Mineirão, que ficou com a taça pela 4ª vez em sua história. Em 2015, esse cenário aconteceu mais uma vez, só que teve uma particularidade que eu já te conto, peraí. Na fase de grupo, eles duelaram 2 vezes pelo grupo 6. Na primeira partida, deu empate na Argentina, 1 a 1. A mesma coisa na segunda partida entre eles, dessa vez 2 a 2 no México, e então se enfrentaram mais uma vez na final. Mas aí que entra a particularidade. O regulamento da Conmebol falava o seguinte: se 2 equipes disputarem a final da Libertadores e uma delas não for da América do Sul, no caso os mexicanos que jogavam a Libertadores, o jogo de volta obrigatoriamente tem que acontecer na América do Sul, independente de quem for a melhor campanha. Nesse caso, o Tigres teve melhor campanha que o River Plate, inclusive bem melhor, o dobro de pontos, mas o jogo de volta teria que acontecer na América do Sul, porque olha só, a Conmebol não aceitava que o jogo decisivo da Libertadores acontecesse em outro continente. Engraçado, né? 2018? Que ironia, né, Conmebol? Então, beleza. Na ida, o melhor do grupo, o Tigres, não conseguiu movimentar o placar em casa e a partida terminou 0 a 0. Já no jogo de volta no Monumental, o River Plate atropelou os mexicanos, venceu por 3 a 0 e ficou com o título da Libertadores. E bom, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e deixe um like nesse conteúdo, porque é importante pra caramba ter você aqui mais vezes aqui comigo, porque espalha esse conteúdo para outras pessoas e, claro, você sempre vai estar recebendo as atualizações de vídeos que eu for lançar. Então é isso. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo e é nóis!